Fala pessoal, bom dia, tudo bom? A gente está aqui com quase 150 pessoas já, o pessoal vai entrando, mas enquanto o pessoal vai entrando aqui, já vou começando, até porque nosso tempo é contado, é curto aqui, vai falar com o Pedro, conhece demais sobre o assunto, uma grande referência no mercado aí, tanto de inovação, tanto financeira. Bom, a gente sabe que o dia a dia é um dia a dia focado no cliente, né? E aí a gente criou uma semana ali, de experiência no cliente, para reforçar essa importância porque a gente tem que ter esse olhar para o nosso cliente a todo momento e a toda ação ali que a gente toma dentro da empresa, fora da empresa, a gente tem que ter sempre essa mentalidade ali no paciente ali que a gente está melhor levando saúde para eles. Bom, e a gente começou com diversas iniciativas. Ali no primeiro dia a gente fez um vídeo falando um pouco do por que as decisões, o que a gente faz ali dentro das áreas impactam diretamente os clientes. No segundo dia, a Bar, ela fez uma entrevista super bacana com o Jabe para explorar melhor como ali, o executivo e até lá, o nível de operação de analistas, a gente toma decisões baseadas ali para melhorar essa experiência do cliente. No terceiro dia, a gente lançou um vídeo muito legal do Andrés, ali vestindo a camisa mesmo, aqui no CD de Alphaville, foi na operação. O Andrés fez o primeiro pedido dele, mas mais do que isso, ele foi lá, fez o pique de produtos, levou o produto até o hospital para sentir na pele ali o nosso dia a dia e como a gente precisa melhorar nossos processos para impactar de forma mais positiva os nossos clientes. Ontem a gente soltou um vídeo para falar do NPS, e aí o NPS, como vocês viram, é uma maneira que a gente vai mensurar como que o cliente enxerga a nossa marca, né? E é algo que a gente vê ali no mercado, as empresas utilizam. E hoje, para fechar, a gente vai trazer o Pedro. O Pedro ele vai se apresentar melhor do que ninguém, ele vai falar um pouquinho dele. Mas eu já adianto aqui que o Pedro é o cara, super referência no mercado, todo mundo conhece ele. Eu admiro demais o Pedro, eu já tive oportunidade aí há anos atrás de participar de palestras do Pedro na Startse. Essa semana, nem sei se o Pedro sabe, eu participei de um treinamento, de um curso que começou segunda-feira à noite, acabou ontem à noite, era 11 e pouco da noite. E aí o Pedro ele foi um dos professores desse curso, ele foi lá compartilhar um pouquinho da sua experiência, como a gente fala com as startups, do ecossistema de inovação, ou seja, ele é uma grande referência e a gente está fechando com chave de ouro essa semana. Então, sem mais delongas aí, queria passar aí, Fabi, se você puder passar a imagem para o Pedro. Pedro, obrigado demais pelo seu tempo, a gente sabe que é super concorrido. Obrigado por passar aí um pouquinho desse conhecimento para a gente. Fala pessoal, bom dia aí. Pô, que alegria começar com essas palavras aí. Só me colocou numa situação complicada. Agora a expectativa do pessoal vai estar alta aqui, eu vou ter que tirar algum coelho da cartola. Então valeu, Rafael, aí pela parceria. Para a gente é muito legal estar perto de vocês. Eu acho que a gente está vivendo uma situação muito bacana que que todo mundo hoje aprende com todo mundo, né? Todo mundo quando e as pessoas estão abertas a trocar, a dividir, a fazer, assim, cada vez existe um sentimento maior de colaboração. Então, que bom que vocês, quando a gente conversa aí, vocês pegam alguma coisa, porque do nosso lado também funciona exatamente igual. E eu acho que a grande graça hoje tá na habilidade da gente conseguir unir forças, né? Unir forças, unir perspectivas, unir ativos para construir coisas relevantes, né? O mundo está mais complicado, está mais competitivo, está mais desafiador e está mais difícil de ganhar sozinho. Então, quem consegue ter talvez a sair daquele pedestal que eu tenho que saber tudo, que eu, né? E tudo passa por mim e consegue dizer, não, eu sei algumas coisas, eu tenho muito orgulho das coisas que eu sei, mas eu sei que eu também tenho que continuar aprendendo mais e eu não vou saber tudo, então eu preciso me juntar com pessoas que me complementem. Então, que bom ouvir isso. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Vou tentar fazer aí este início de manhã de sexta-feira agradável a todos, trazendo algumas provocações, porque o adulto ele só muda se ele é inspirado, se ele é provocado. Então, um pouco do meu papel aqui é trazer provocações para que vocês reflitam sobre algumas coisas que vocês vêm fazendo e se vocês entenderem que existe oportunidade para melhorar, eu tenho certeza que cada um aqui consegue encontrar bem o seu caminho. A mudança ela acontece quando a gente entende o porquê da mudança, né? E aí, conversando com a Fabi, com a Bárbara aqui, com o Rafael, antes a gente estava combinando que mais importante do que os comos, a gente quer falar, eu vou tentar bater aqui muito no porquê. Por que colocar o cliente no centro? Por que
a gente tem que olhar para isso de verdade. Por que a gente tem que deixar de fazer alguma coisa que a gente sempre fez e que foi muito forte, foi muito boa e nos trouxe muito crescimento para isso aí é moda, isso aqui é porque todo mundo está mandando agora? E eu acho que não. A minha perspectiva é que quem não fizer isso está fora do jogo, né? Está fora do mercado e eu vou tentar explicar o porquê. Então, colocar o cliente no centro não é uma prática interessante, é um ato de sobrevivência. E eu vou tentar provar para vocês que o porquê, ou né, tentar mostrar o porquê que eu penso assim. Deixa eu tentar só colocar aqui a minha tela. Opa, parei que eu fiz uma confusão. Bom, vou ter que passar aqui mesmo. Uma coisa mais tosca aqui, agora deu. Então, posso ir, Rafael? Posso seguir aqui? Vou lá, então. Claro, pode sim, mas não está no modo apresentação, tá? Não tá. Então, Não tá, Pedro. A gente está vendo slides pequenininhos ali. Então, deixa eu ver o que eu fiz de errado. Onde está indo? Então, deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora vai. Peraí. Vou falar de tecnologia e não sei nem colocar uma apresentação aqui. Deu? Agora foi? Agora foi, agora legal. Aqui para mim tô vendo, Fabio, acho que só tem que dar um share ali na tela, né? Eu vou passar o slide aqui, vamos ver se vai passar. Foi. Passou o slide? Quando eu penso no mundo de hoje, no que passou. Tá. Então foi. Beleza. Então, como o Rafael falou, vou contar rapidinho aqui da minha apresentação, né? Eu sou formado em administração com ênfase em finanças, depois eu fiz um pós pela USP, aqui em São Paulo, eu sou formado pela Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhei muito, eu comecei a trabalhar na Ipiranga, lá nos postos de Ipiranga, lá em Porto Alegre, que era a sede da Ipiranga. Aí eu entrei na XP Investimentos, que era um escritório que estava começando em Porto Alegre, estava ligado a uma corretora, era uma turma que queria, criou um modelo para ajudar com que as pessoas pudessem entrar no mundo de investimento de ações, fazendo muita educação para isso. E aí, como eu tinha uma experiência anterior na Ipiranga de gestão de rede, né, de franquias, que era onde eu trabalhava, eu virei o cara que liderou, comecei a liderar os escritórios da XP pelo Brasil. Na época, quando eu entrei, tinha uns 6, 7, e eu fiquei nessa função, me tornei o líder desses escritórios, né, o cara que, né, como se fosse um diretor comercial, o cara que liderava essa frente toda. A gente foi crescendo, a gente comprou uma corretora, a gente se tornou a maior corretora do Brasil. A gente começou a ver que a gente não queria mais vender só produto de bolsa, a gente queria ser uma plataforma de investimentos para poder trazer mais clientes e maior parte do patrimônio dos clientes também. A gente começou a estudar os modelos americanos para isso, os modelos ingleses, trouxe esse modelo para o Brasil, que foi o shopping financeiro. A XP continuou crescendo muito com base nisso. E eu, enfim, fui participando intensamente desse negócio, até que em 2013, quando a gente já tinha uns 300 escritórios pelo Brasil, a gente resolveu que a gente queria entrar no mundo digital, que era um mundo que a gente não conhecia, que a gente não estava, e eu fui o sócio designado a assumir essa frente, assumi o Infomoney, que era a nossa porta de entrada para esse mundo, e aí comecei a descobrir esses novos mundos, tecnologia, enfim, startups, inovação e escala, e até então, se a gente queria aumentar 5 contas por mês, abrir mais 5 contas por mês, eu botava mais um assessor, mais 50 contas, botava mais um escritório, porque o escritório era mais 10 assessores, então dava 50 contas. Então, tu tinha sempre essa lógica de crescimento muito, muito linear, onde para ir crescendo, tu tinha que ir aumentando. E quando eu comecei a ver o poder da tecnologia e comecei a testar isso no Infomoney, comecei a ver que através de uma plataforma, uma plataforma fala com N pessoas e cada vez mais a tecnologia permitindo a gente ser relacional, né? A gente conversar, trocar, e quando tu troca, tu influencia mais, tu engaja mais. E aí, enfim, fiquei descobrindo esse mundo lá, o Infomoney, que era uma operação um pouco relevante, se tornou um dos principais portais aí de economia e negócios do Brasil. A gente acertou um modelo de negócio muito forte lá e, enfim, a XP conseguiu entrar nesse mundo digital com muita força. Eu fiquei na XP, no Infomoney, até 2016, quando eu saí,
E aí, o dia que eu saí, eu fui para o Vale do Silício. Eu liguei para o Marcelo Maginov, quem fundou a XP foi o Guilherme e o Marcelo. E o Marcelo já tinha saído, ele falou, cara, tu tem que vir para cá, tu tem que vir para o Vale. Esse aqui é um lugar no tempo, esses caras estão à nossa frente, são melhores do que a gente. E por mais que a gente tenha feito coisas que deram certo, se a gente continuar repetindo essas coisas, a gente vai quebrar a cara. E o melhor lugar para te perceber isso é aqui. Isso aqui é como se tu vivesse no futuro, como se tu viesse enxergar o futuro. E aí eu fui, queria tirar um sabático, né? Comecei, vou começar por lá. E quando eu cheguei lá, eu tomei um choque. Porque aquilo que eu achava que ia acontecer já estava acontecendo, aquelas coisas que eu nem imaginava. E aqueles caras, de fato, eles eram muito melhores do que eu, no sentido de eles tinham uma outra cabeça mais eficiente, eles usavam outras armas, outras ferramentas, e aquilo era melhor do que a forma como eu trabalhava, como eu fazia. E aí ficou claro que se eu voltasse a empreender da forma que eu tinha empreendido, por mais resultados que tivesse gerado, a probabilidade de dar certo de novo era muito baixa. E aí eu quis aprender aquilo, eu preciso aprender isso aqui, eu preciso ficar aqui, eu preciso me conectar, porque as escolas tradicionais que a gente pode aprender, elas não capturaram ainda a necessidade de acelerar a velocidade do aprendizado. Porque como é que uma escola tradicional ela faz? Ela olha uma prática que está funcionando hoje, aí ela teoriza essa prática, ela capacita professores, ela coloca isso em conteúdos, em produtos e vende. Quando ela entrega aquilo, esse ciclo demorou 5 anos, 7 anos, 10 anos. Então eu estou aprendendo hoje uma coisa que foi muito legal há 10 anos atrás, que necessariamente não tem mais a aplicação prática, ou a utilidade hoje. E aí, um dia que eu tenho que aprender aqui no Vale, na China, Israel, com as startups, ninguém inova tanto quanto as startups, e com as empresas que conseguem se transformar. Magazine Luiza, por exemplo, eu acho um super case. E aí eu comecei a estudar aquilo e junto com o Marcelo, que enfim, foi o cara que me chamou, e o Eduardo Glitz, que era um outro sócio relevante que saiu junto comigo na XP, a gente resolveu que a gente queria voltar para o mercado, empreendendo novas empresas que tivessem aquela cabeça do que a gente tinha aprendido. E a gente começou a criar startups, criar negócios. E entre eles a gente entrou na Startse, que era uma operação que tinha nascido em parceria com o Infomani, então eu conhecia já o João Júnior, e a gente entendeu que a Startse era uma escola que ia nos ajudar a enxergar esse novo mundo. E daí, para encerrar a história aqui, desde então, a gente investiu em 10 empresas, várias super bem-sucedidas. A gente investiu como anjo em várias outras, mas nem tantas histórias boas, mas as empresas que a gente resolveu que a gente queria quase que cofundar ou participar bem do início delas de uma forma mais relevante, a gente está tendo bastante sucesso. Então, uma corretora chamada Warren, que captou 300 milhões de reais agora no mês passado, há uns 3 meses atrás, num fundo chamado GIC, um fundo de Singapura. Uma outra chama Vortex, que captou 190 milhões de reais num fundo chamado FTV. Uma outra chama Fitbank, que captou, o JP Morgan, né, investiu nela no ano passado. Outra chama Monkey, que foi investida pelo Kinea, que é um fundo do Itaú. E aí vai, a gente tem uma empresa de tênis, a gente tem uma empresa de notícias no mercado financeiro chamada BMC, a de tênis chamada Shabayu, uma marca de vinhos em lata chamada Lovin, um banco focado em PJ chamado Conta Simples. Enfim, também não quero me esquecer aqui, obviamente a Startse, a CapTable, que é uma investidora da Startse, que é uma plataforma que conecta investidores e empreendedores. Enfim, e aí o que eu vou trazer para vocês aqui não é muito do que eu aprendi lá fora, aprendi olhando esses cases de sucesso, aprendi olhando startups, mas muito das coisas que a gente não só, vou dizer que o que a gente aprendeu, que é o que a gente aprendeu e testou e está colocando nos nossos negócios que estão em diferentes setores, como eu disse aqui, varejo, educação, investimento, mídia, e eles de alguma maneira funcionam em todos os pontos. E aí, para a gente ficar aqui na reflexão do porquê, né? Por que a gente tem que repensar? Por que a gente tem que trazer essa pauta agora? Por que a gente tem que colocar o cliente no centro nesse momento? Eu tenho um motivo pelo qual eu acredito que isso tem que ser feito, tá? E basicamente é que o mundo mudou, e o mundo mudou nos fazendo com que a gente... O mundo sempre mudou desde que ele foi criado, nunca tão rápido, né? E essa velocidade de mudança, ela está fazendo com que tantas variáveis se apresentem
e tem tantas possibilidades de combinação entre essas variáveis que a gente perdeu a condição de prever as coisas. Diferente do passado, que a gente olhava para frente, 10 anos na frente, 5 anos na frente, 3 anos na frente, olhava para o ano seguinte, né? Então agora a gente está entrando aqui em outubro, né? Épocas dos orçamentos, época de fazer os cenários do ano seguinte, e eu tenho certeza que se a gente pegar aqui todo mundo que está reunido nesse encontro hoje, e a gente perguntar como é que vai ser o mundo do mundo de 2022, é possível que venham 50 respostas diferentes. E eu acho pouco provável que qualquer pessoa que defina um cenário desses, mas qual é o nível de segurança que você tem nesse seu cenário que você está traçando? Tenho quase certeza que ninguém vai dizer, eu tenho convicção, vamos em frente, porque este é o caminho. Ou pelo menos que tenha assim, não, eu tenho um alto grau de confiança. Ou moderado, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses. Né? Variáveis que impactam os negócios de uma forma muito intensa, todas elas quase binárias, né? Então, tá muito difícil a gente continuar jogando o jogo que a gente jogou, né? Continuar dirigindo os nossos negócios, a nossa vida, a nossa educação, os nossos investimentos da forma como a gente sempre fez. Porque quando eu tenho a previsibilidade, eu defino o plano, este é o cenário, estão aqui as ameaças e as oportunidades. Legal. Com base nisso, vamos atuar assim, assim, assim. Esse é o planejamento estratégico, né? Pega esse planejamento, quebra em comandos táticos, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, e pau, vamos executar e eu vou controlar para saber se todo mundo está executando o plano que eu determinei com base no cenário que eu previ. Correto? E assim tocamos o nosso barco. E fazendo essa prática, que é o planejamento, comando e controle, a gente gerou muita eficiência. A gente teve uma história muito vencedora. A gente conseguiu gerar escala, gerar eficiência, baratear custo, tornar produtos mais acessíveis. A gente vive no mundo que a gente vive hoje graças a essa tecnologia de gestão do comando e controle, que criou muita eficiência, processo e escala para todo mundo, né? Só que, de repente, novas tecnologias começaram a surgir, cada vez mais baratas, cada vez mais eficientes e crescendo de formas exponenciais, né? Fazendo com que coisas que não eram possíveis de serem feitas nos anos anteriores, ou nas décadas anteriores, pudessem ser feitas a partir daquele momento. E essas tecnologias, combinando as suas forças, elas criaram novos modelos de negócio. Criaram novos produtos, novos serviços, elas permitiram que a gente fizesse coisas de formas diferentes, que a gente monetizasse soluções de formas diferentes. E isso, elas fizeram com que o custo de empreendedorismo caísse drasticamente, o custo de experimento caísse drasticamente, fizeram com que as barreiras geográficas não deixassem de existir e por consequência disso, elas rechearam a nossa vida de alternativas. Rechearam a nossa vida de alternativas. Nós, clientes, que tínhamos poucas alternativas há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, hoje, para qualquer coisa que a gente queira, a gente tem dezenas de alternativas. Nós, clientes chegávamos e tínhamos que pagar uma conta 10 anos atrás, a gente tinha que escolher qual é o banco que tinha menos fila, mas não tinha um banco sem fila. E o desafio do banco era como é que eu faço a fila mais curta. Ponto. Então, e eu sei quem são os meus concorrentes. Eu olho aqui, sento na minha cadeira, montando o meu plano estratégico, né? Então, eu olho assim, vamos ver o cenário, tá? Vamos analisar os concorrentes. Legal. Aí o cara dizia, é o fulano, beltrano, ciclano, tá ali. Esses são os meus concorrentes. Bastava eu olhar para esses caras e traçar um produto um pouco melhor. Então, a nossa fila tem que cair para 8 minutos agora. Né? Porque aquilo lá é 12, o outro é 10, o outro é 15. Então, a minha, se for 8, eu estou no jogo. Eu sou a melhor solução. E aí eu começo olhando para o que eu quero fazer e olhando para os concorrentes, eu defino o que é importante para mim. E eu empurro isso no mercado. E o mercado que demanda o meu produto, ele precisa da minha solução. Ah, então eu não vou pagar mais conta nenhuma. Tá bom, então não paga conta nenhuma. Tá? Fui no correio, tive a infeliz experiência, né? Mais uma vez, indo no correio. O cara, tipo, me maltratou.
Aí eu tive que voltar no dia seguinte, porque não tem alternativa. Cara, beleza, tu pode voltar brabo, mas vai voltar, então não aceita. Só que cada vez menos a gente quer aceitar isso. Por que a gente quer aceitar? A gente aceita cada vez menos isso? Porque para eu pedir um transporte, eu tenho 10 alternativas hoje. Para eu estabelecer um canal de comunicação com alguém, eu tenho 15 alternativas. Para eu pagar uma conta, hoje eu tenho 300 alternativas. Para eu comprar um produto, um remédio aqui para agora, eu tenho 15 alternativas. Só que eu tinha 5 alternativas para pagar a conta, eu tinha 3 alternativas de transporte, eu tinha 2 alternativas de comunicação, eu tinha 3 redes de farmácia, eu tinha isso. Isso que nós tínhamos. E cada vez que eu me deparo com mais alternativas e a gente fica mais bem informado, a gente começa a exigir coisas diferentes. E aí o que aconteceu potencializando essa situação, né? Essas novas tecnologias que estão criando novos modelos de negócio estão exigindo da gente novos comportamentos, novos estilos de gestão. As pessoas querem estar ligadas, querem trabalhar com empresas que têm propósito, as pessoas querem fazer parte do que elas estão fazendo, os clientes cada vez têm mais poder e têm mais escolha, cada vez menos eu tenho todas as habilidades dentro de casa para resolver todos os problemas, eu tenho uma série de mudanças, eu cada vez tenho menos previsibilidade, então eu tenho que agir com mais, eu tenho que ter mais agilidade no meu processo para viver mais no presente, eu tenho que conseguir descentralizar. Isso tudo é gerado por essa mudança de cenário que a gente está vivendo, por essa mudança do nosso ambiente. E eu tenho certeza que vocês não dirigem um carro naquela estrada que eu mostrei antes, assim como vocês dirigem um carro nessa estrada. Que é a estrada que a gente está vivendo hoje, que é uma estrada que não me permite ter a previsibilidade. E essa minha imagem até ela não é tão perfeita para esse meu exemplo, porque essa estrada que a gente está vivendo hoje é uma estrada que tem vários obstáculos, que tem vários novos carros, novos concorrentes, novas tecnologias, muito mais complexidade do que uma estrada que só tem a neblina e algumas curvas. Ela tem neblina, curva, chuva e obstáculos. Quem entrar nessa estrada dirigindo como dirige na outra, a probabilidade de ter sucesso é muito baixa. Ainda que ele possa ter sido um ótimo piloto naquela outra estrada. Ainda que ele possa ter... naquela estrada eu era muito habilidoso, mas se você não desenvolver as habilidades, outras habilidades para dirigir nessa, a probabilidade de você continuar tendo relevância nesse cenário me parece muito baixa. Como é que a gente dirige um carro nessa estrada com os 2 olhos bem arregalados, com as 2 mãos no volante, com o pé no acelerador, e os homens ainda diminuem o som do carro porque não conseguem se concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo, né? Então é a atenção máxima aqui. Por que eu tenho que ter atenção máxima? Porque eu tenho que conseguir reagir muito rápido a qualquer coisa que se apresente. Agilidade, reação rápida. Dedo no pulso, né? Sentindo o mercado, sentindo o que eu estou fazendo. E como os custos de experimento são cada vez mais baratos, eu preciso ficar muito atento a isso. E quando vem um carro na contramão, o que eu tenho que fazer? Desviar do carro. Eu não posso... Carro na contramão. Aí vem o comando lá de cima, desvia. Quando chegou aqui o comando, eu já fui. Já era, já perdi. Já caí no obstáculo. Eu preciso ver o obstáculo e reagir, ver a oportunidade de pegar. Quanto mais agilidade nós tivermos, mais chance a gente tem de ter sucesso nessa estrada, né? Nesse novo estilo. Cada vez mais as empresas que não conseguem mudar o modelo e que continuam fixas no planejamento, comando e controle, têm mais dificuldade de se manterem relevantes. E a prova disso é esse ranking da Standard & Poor's, que mostra as 500 maiores empresas, mostra que em 1960, as maiores empresas, as empresas que chegavam no ranking da Standard & Poor's ficavam 60 anos em média. Então, eu chegava no topo e ficava 60 anos entre as maiores. E esse número hoje é por volta de 15 anos. O que quer dizer isso? Eu chego no topo
eu estabeleço, eu crio o meu produto ou serviço, eu vou melhorando ele, mas eu tenho pouca capacidade de transformar, e em algum momento eu perco a minha relevância porque alguém inventa alguma coisa melhor do que eu, por um motivo que eu vou falar um pouco mais para frente. E para mim o motivo é porque a gente está muito pouco conectado com os clientes, né? De que maneira a gente faz a empresa ser obstinada pelo sucesso dos clientes? Como é que a gente pode se manter vigilante e ativo com as mudanças de mercado? E como é que a gente pode desenvolver e transformar modelos de negócio que garantem fluxos constantes de receita, tá? E aqui, para mim, é um símbolo simples, mas ele faz toda a diferença. Como é que criamos empresas até hoje, ou até 10 anos atrás? Nós, o dono, os líderes, os executivos, determinam, encontram uma oportunidade, mapeiam o mercado e, pau, criam alguma coisa que eles querem fazer para conseguir distribuir os seus produtos e seus serviços. E eles vão empurrando isso no mercado. Obviamente, eles têm a capacidade de perceber uma necessidade e eles vão colocando aquilo com muita eficiência em cima daquele processo que foi estabelecido, gerando ganhos cada vez maiores. Mas as decisões são tomadas muito mais a partir do que o cliente quer, do que a empresa quer, do que o cliente quer. Eu decido e coloco. Produto do mês é esse, campanha do mês é essa, agora o banco aqui é venda de previdência. Vai vender previdência para a senhora de 80 anos, mas a senhora não precisa, não interessa. Previdência é para todo mundo, pau, vai. Campanha é essa, coloca, porque é assim que funciona, é assim que a banda toca, e somos nós que determinamos o que vai acontecer, nós é que mandamos o que vai acontecer, nós é que temos o poder. Pau, pau, pau. Eficiência, processo. Sensacional. Foi muito bom, funcionou. Por que não funciona mais? Porque hoje a gente tem alternativa. Nós temos alternativas. Nós cada vez mais queremos ter experiências boas, experiências sem fricção, que são, né, as palavras modernas aí. Experiências que respeitem as nossas vontades, que respeitem o nosso tempo, que simplifiquem a nossa vida. Nós queremos isso. Seamless experience, né? Então, se é tão bom pedir um táxi, é tão bom alugar um apartamento no 5º andar, é tão bom, pedir uma solução no Rappi, eu não quero sofrer mais no cartão, eu não aceito, me faz cada vez mais mal. E as empresas, e as pessoas, nós, clientes, segundo uma pesquisa da KPMG, entendemos que marcas menores geram mais... as pessoas acham que marcas menores vão tratar elas melhores do que grandes marcas. Elas percebem já isso. Ou seja, elas estão dispostas a experimentar o pequeno. O novo, não é nem o pequeno, o novo, né? Estão abertas porque entendem que elas são mais... A experiência ali é melhor. E isso é um choque tremendo na estrutura convencional. Porque eu tenho que, apesar de ser sutil, ele muda a forma como eu crio o meu negócio. A gente tem essa marca de vinhos aqui, vou fazer um jabazinho, que é uma marca de vinhos em lata, né, chamada Lovin. Enfim, aí nós trouxemos agora um cara super top de mercado, um cara que tem uma experiência, enfim, já vendeu empresa, e o cara se apaixonou pela ideia, falou, pô, eu quero entrar, quero ser sócio e quero assumir a liderança da empresa. Primeira coisa que ele fez, o que vocês acham que foi? Primeira coisa que ele fez, falou assim, pega o meu WhatsApp e coloca na página principal, quando o cara vai fazer a compra, né, aparece ali o WhatsApp, quer ajuda, quer algum apoio no site, né, bota o meu telefone ali. Por quê? Porque eu quero ver o que os clientes estão dizendo. Eu quero entender onde é que estão as coisas, eu quero entender. Vocês deram um exemplo aqui, eu não peguei nomes, alguém foi, agora fez a jornada do cliente, foi lá, falou, né, fez a experiência, passou pela experiência, né? Só que isso não é para bonito. Isso aí é porque ou eu entrego o melhor para o meu cliente, ou o meu cliente vai para outro lugar. Eu não consigo mais mapear. Imagina hoje o Setúbal no Itaú lá dizendo: vamos mapear os nossos concorrentes. Ele fazia isso há 10 anos atrás e tinha 5 bancos. Aí ele começa a listar. Não, os 5 bancos continuam aí. Tá bom, beleza. Tá, legal, ótimo. E esses bancos médios aí, Banco Inter, Nubank, etc., que entraram aí. Não, tem que incluir esses caras aqui. Tá, aí já botamos mais uns 20.
Não, e essas corretoras que estão virando banco? Não, então tá, já bota mais uns 30 aqui, pá. Não, e essas fintechs aí? Não, então vamos mapear também, já bota mais umas 500. Não, e essas empresas de tecnologia que estão dizendo que vão virar agora WhatsApp Payments? Não, então já bota mais umas 4 ou 5 aqui. Não, e as empresas agora que estão Carrefour mandando no seu banco, Rappi com o seu banco? Não, então já bota mais umas... Como é que eu vou mapear os concorrentes desse jeito? Eu vou ficar um ano inteiro só mapeando e eu nem sei o que eles estão fazendo mais. Então, qual é que é o ponto aqui? Quem olha para o concorrente está ficando para trás. Quem olha para o cliente aumenta muito a chance de estar marcando. A minha única forma de me perpetuar é esse cliente, como é que eu te encanto? E eu tenho que ser capaz de encantar esse cara, a minha proteção está ali. Quanto melhor for a minha habilidade de perceber o que esse cara precisa, e a partir do meu repertório e do meu propósito, obviamente, criar soluções para que encante esse cara cada vez mais chance eu tenho de ter sucesso. Então, eu construo a minha empresa não a partir da minha cabeça, da minha vontade que eu vou impondo. A minha vontade, óbvio que não é para ser minha vontade ainda, mas o que eu preciso para encantar esse cara e como é que eu vou criando as coisas dele para trás. Tem um professor nosso que fica no Vale do Silício, Espinosa, ele fala, as empresas resolvem os problemas internos dela. As empresas são muito boas para resolver os problemas internos e muito ruins para resolver os problemas dos clientes. Não olham para os problemas... E aí, o que acontece? A gente tem as frases bonitas, aqui cliente no centro, mas a gente não tem processos e rituais que garantem que isso de verdade vire uma prática. Fica palavras ao vento. Campanha do semestre, cliente no centro. Aí tu pega todos os indicadores principais da empresa e das pessoas, não tem nenhum indicador ligado ao cliente. Há uma melhora na experiência do cliente, há uma melhora no processo, não tem. As decisões são baseadas para melhoria de indicadores internos, que não necessariamente são ligados a esse. E aí a pergunta aqui é, com qual frequência, se vocês acham que isso é importante, vocês falam com os clientes de vocês? Ou com qual frequência você fala com quem fala com os clientes de vocês? Se eu continuo decidindo tudo a partir da minha decisão, da minha sala fechada, e deixo que quem está em contato com o cliente só receba o meu comando, tem que ser o contrário, é esse cara que tem que me trazer o que está acontecendo. Quanto mais conectado, colado eu estiver lá, mais chance eu tenho de estar com o dedo no pulso e estar percebendo o que está acontecendo. Quanto mais a empresa estiver conectada com esse negócio e estiver resolvendo a partir da vontade do mercado, mais chance eu tenho de me perpetuar. Porque dado que os ciclos são cada vez mais curtos, como vou mostrar na sequência, a gente precisa ter esse contato muito próximo. É uma mudança sutil, mas ela reorganiza a empresa. Uma estrutura vertical, né? Como eu dei o exemplo lá. O cliente está reclamando de tal coisa. Corrijo. Já foi. Cliente reclamou, eu tenho que reagir ali. E para conseguir reagir ali, eu tenho que repensar a minha forma de estruturar o meu negócio. Que eu vou falar um pouco mais para frente. Tá? Que basicamente ela está em cima... acho que está em cima desse ponto, mas complementa um pouco mais na sequência. O que esse gráfico diz? Esse nosso modelo do comando e controle, ele nos ensinou muito bem a fazer esse processo aqui. Ganhos incrementais, ganho de eficiência, eu pego um produto ou um serviço que aparentemente começou a funcionar e eu escalo, torno ele cada vez melhor. Só que chega um momento desse processo que ele meio que chega na capacidade dele. E para ter um ganho incremental baixo, eu tenho que gastar tanto que não compensa. Nesse momento eu preciso traçar novas formas, buscar novos caminhos, experimentar novas coisas. Só que invariavelmente quando eu testo um novo caminho, as primeiras experiências desse novo caminho são piores do que a alternativa. Elas geram falha, geram problema, geram reclamação, geram sobrecarga, elas geram... E nenhuma empresa hoje, no estilo de gestão mais tradicional, está preparada a conviver com essas falhas.
Quando a gente começa, lança alguma coisa e começa a dar problema, o que a gente faz? Para, tira do ar, cancela, puta, pelo amor de Deus, puta, a Fabi tá inventando aquilo de novo, pô, já vem o Rafael com aquelas loucuras todas, pô, a Bárbara não para de fazer confusão. Para e tira do ar. A gente para e tira do ar porque a gente não quer correr risco, a gente não quer falhar, a gente não quer errar. Só que quando a gente faz isso, a gente está assumindo um outro risco, que na minha visão é um risco muito maior. É o risco da gente não conseguir acertar esse novo processo e partir para essa nova jornada. Para essa nova jornada de transformação, para essa nova jornada de crescimento, para essa nova perna. Então, somos muito bons em evoluir, somos muito ruins em transformar. Porque a gente acha que não arriscar aqui é seguro, mas não passar por isso me coloca nessa curva. Na curva da obsolescência, na curva da irrelevância, na curva da disrupção, né? De eu ser disruptado, não eu ser o disruptor, né? Então, qual é o erro que a gente quer, qual é o risco que a gente quer assumir? O risco de fazer experimentos com erros controlados ou o risco de se tornar obsoleto e irrelevante? E aí, mais uma vez, vem o cliente para o centro desse processo. Eu vou trazer 3, 4 exemplos, mas certamente vocês pararem para pensar, vão ver talvez dezenas ou centenas de exemplos na cabeça de vocês, de empresas ou pessoas que eram muito relevantes há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 50 anos atrás, e deixaram de ser relevantes, desapareceram, né? Se tornaram irrelevantes no tempo. E se vocês forem pensar nessas pessoas, nessas empresas, elas não deixaram de ser relevantes porque elas perderam a sua competência, ou porque elas deixaram de ser eficientes, ou porque elas não tinham mais marcas fortes. Elas deixaram de ser relevantes porque elas estavam fixas na forma como elas faziam as coisas que elas faziam. E no momento que alguém inventou alguma coisa melhor, olhando para o cliente, para a dor do mercado, e ele conseguiu encontrar uma solução melhor, ele destruiu aquela solução anterior. Eu vou dar um exemplo das empresas que iluminavam as cidades com lampião e querosene lá 120 anos atrás, e que faziam isso de uma forma maravilhosa, e quando veio a luz elétrica, a eletricidade, desculpa, elas não viram aquele movimento, ou não conseguiram fazer aquele movimento, porque elas eram fixas em iluminar as cidades com querosene e lampião. E aí depois a gente lembra da Barça, da Enciclopédia Britânica, que quem quisesse ter acesso a conhecimento, eu disputava com os meus primos a Barça na casa da minha avó, né? Para eu ter acesso àquele conhecimento, eu tinha que ter a Barça. E a Barça e a Enciclopédia Britânica organizavam aquilo de uma forma muito bacana, com boas equipes de venda, boa equipe de conteúdo. Em algum momento elas deixaram de ser relevantes, porque alguém disponibilizou aquele conhecimento de uma forma muito mais barata, simples e escalável. E aquelas empresas que estavam focadas em distribuir o conhecimento através daqueles livros e daquele processo se tornaram irrelevantes. E seguramente, antes de elas se tornarem irrelevantes, elas estavam no auge da eficiência delas. No auge da qualidade, no auge do processo de venda, no auge da cobrança, no auge da impressão, no auge... Muito eficientes. O teletaxi, né, que conecta passageiros e motoristas, seguramente estava no auge da velocidade, do tempo de resposta, da conexão, mas ele estava focado no como ele fazia aquilo, que era fazer aquela conexão através de passageiros e através de teleatendimentos lá, sabe? O que é o grande risco, ou um dos grandes riscos das empresas hoje, é elas serem fixas no seu como, e não das empresas só, das pessoas também, tá? Elas serem fixas no seu como. Eu conecto passageiros e motoristas por telefone. Eu entrego conhecimento através de enciclopédias físicas. Eu ilumino as cidades através de querosene e lampião. Eu ilumino as cidades, ponto. Eu informo o mundo, eu capacito o mundo, ponto. Eu conecto passageiros e motoristas, ponto. Ponto. Lá em cima, na estratégia, no propósito, na dor, pá. Quanto mais eu conseguir cravar meu negócio lá em cima, mais solto eu vou ficar para testar novas formas de fazer as coisas. A gente tem que se perguntar todo dia, por que eu estou fazendo isso? Essa é a melhor forma de fazer? Essa é a melhor forma de resolver? Essa é a melhor... A gente virou máquinas de executar processos.
executivos de processo. Está aqui o comando, execute o seu processo. Mas todo dia surgem lote de novas formas de resolver as coisas. Lote, um monte de alternativa, cada vez mais. Então, quem está fixo no processo está se tornando obsoleto. Eu tenho que ser fixo no meu propósito. E um dos propósitos importantes é como é que eu encanto os meus clientes. Como é que eu resolvo da melhor forma possível a dor daquele cliente. E a gente vai ver que olhar para a inovação e se desprender um pouco desses nossas crenças ou processos é desconfortável, divido com vocês aqui. É uma jornada que está sempre buscando mais e mais, é quase uma coisa insana pela busca, não só da melhoria, mas também da transformação eventual, e que se dá através de inovações incrementais que fazem o meu processo ser um pouco melhor. Isso não muda o core da empresa, mas isso muda a eficiência. A gente tem uma inovação de novos negócios, que normalmente está muito atrelada ao que a gente faz. Então, eu vendo remédio 1, agora eu vendo remédio 1, 2 e 3. Então eu estou trazendo novos negócios, né, ou novas linhas de negócio, novas frentes de receita para melhorar a minha relação de custo de aquisição versus lifetime value, né, LTV. O que a gente está olhando hoje? Não, para aí, quando esse cara está comprando o meu produto, esse cara tem um plano de crédito. Opa, deixa eu incorporar uma solução de crédito aqui dentro. Esse cara aqui já tem uma recorrência em cima de compra, então se eu conseguir ter uma previsibilidade, se ele se comprometer com uma previsibilidade maior, eu vou poder fazer, já traz a contra. Esse cara aqui tá tendo acesso aqui a muita gente, eu posso ajudar ele a distribuir o produto dele de uma forma diferente. E aí eu começo a ver não só aquele core, aquele negócio principal que eu entrei, mas como é que eu consigo fazer com que a experiência dele, através de outras ferramentas que não necessariamente estão ligadas ao meu negócio inicial, como é que eu posso criar novos negócios que, de novo, melhorem a experiência do cara, do cliente, e me tragam novas margens. Tá? A inovação disruptiva, e essa aqui vocês certamente vão ter vários exemplos aí no radar de vocês, que basicamente os moonshots todos os unicórnios do Brasil, todos eles são inovação disruptiva, né? Que são aquelas empresas que enxergaram um problema grande, olharam para a dor do cliente e propuseram uma solução diferente do que o mercado estava acostumado, utilizando tecnologias convencionais. Vamos fazer um exercício aqui. Quinto andar. Quinto andar tornou o aluguel de um apartamento gostoso. É quase prazeroso alugar. Aquela confusão virou bom. O que tem de ciência de foguete ali? Nada. Simplesmente tem um olhar louco, tarado pela experiência, como é que é o melhor, tira os atritos cada vez mais e mais e mais. Creditas, vamos pegar Nubank. Nubank para mim então o que o Nubank tem de diferente de qualquer outro banco? É o mesmo cartão de crédito, é o mesmo plástico, paga igual, é tudo igual. A diferença é que lá o cliente é bem tratado. O cliente se sente bem tratado. O Nubank criou uma empresa de 30 bilhões de dólares, que diz que uma IPO vai valer mais de 50 bilhões de dólares, em 6, 7, 8 anos, sei lá quantos, só dizendo que aqui eu trato bem o meu cliente. Como assim? Então, o que os outros caras estavam fazendo? Estavam dando de chicote nos clientes, porque não é possível que uma empresa, o único diferencial dela em relação aos outros é que ela trata bem o cliente. Aqui o cliente é em primeiro lugar. E o cara cria um negócio, porque o olhar é como é que eu encanto, tiro o atrito, tiro a fricção, faço o cara ter um sorriso durante um processo, porque é assim que eu vou ganhar o jogo. Se esse cara estiver apaixonado por mim, fiel a mim, sentindo que eu estou me esforçando para encantá-lo, esse cara vai ser um cliente que vai continuar comigo. E essa é a única forma de eu ser relevante no tempo. E eu não estou preso no meu processo, no meu como é assim que você tem que fazer. Eu estou preso no encantamento do cara. E eu vou fazer o que tiver que fazer para encantá-lo. O moonshot é uma forma não convencional de resolver um problema grande utilizando tecnologias não convencionais. Eu vou chamar aqui internet, blockchain, carro autônomo, habitar casa em Marte, fazer foguete parar de pé. São essas coisas que elas combinam uma solução não convencional
com tecnologias não convencionais. Então, são riscos ao quadrado, né? Potencialmente muito mais arriscado. Em contrapartida, quando dá certo, são coisas que mudam o mundo, tá? Então, a gente conseguir olhar para essas formas de inovação e conseguir se enxergar aqui e imaginar de que forma eu posso contribuir com a empresa nessa direção. Por exemplo, inovação incremental. Ninguém sabe mais do marketing como o cara de marketing, ou os caras que trabalham na área de marketing. Ninguém sabe mais de distribuição, de logística, do que os caras que trabalham nessa área. Ninguém sabe mais de finanças. Esse desafio tem que ser de cada pessoa. Eu, como indivíduo, vou dividir com vocês aqui. Se eu faço uma função específica numa empresa, tá? E eu fico só repetindo aquele processo por algum motivo ele deixou de ser o melhor processo, e alguém vem lá, Fabi, e fala assim, não, agora o Pedro é o cara de recrutamento e seleção e faz isso com uma equipe de 30 pessoas, e agora eu descobri uma tecnologia X que consegue reduzir esses trabalhos e 3 pessoas fazendo trabalho de 30. Se eu sou o cara que faz aquele trabalho e chegou aquela tecnologia e acabou com a minha função, eu estou num risco tremendo. Eu entendo hoje que as pessoas têm que ter uma preocupação que, se elas não buscarem serem relevantes, se elas não buscarem transformação, se elas não buscarem fazer o objetivo dessa melhor forma possível, elas estão num risco enorme. Eu estou num risco enorme. Eu tenho preocupação em me tornar obsoleto, me tornar ineficiente. Por isso que eu tenho que ficar constantemente buscando, porque se eu me tornar irrelevante, alguém vai me substituir, certo? E aí tem aquele cara do Harari, daquele livro Sapiens, que ele fala, no passado, as pessoas que não conseguiam se desenvolver, não tinham inteligência, etc., elas corriam o risco de serem exploradas. Hoje em dia, elas se tornam o risco de serem irrelevantes, inúteis. É melhor ser explorado do que ser inútil. Então, a gente tem que olhar para isso, tem que dizer, será que a minha função eu estou fazendo da melhor forma possível? Ou será que eu sou aquele cara que mata no peito e fala assim, Rafael, cara, eu faço há 30 anos isso, eu sei tudo desse negócio, relaxa, aqui quem manda sou eu entendo desse negócio. Cara, se tu faz há 30 anos a mesma coisa, há 10 anos, há 5 anos a mesma coisa, tu tá completamente falado. Tu pode atender o mesmo objetivo há 30 anos, há 10 anos, assim, mas não pode resolver da mesma forma. Então, a gente tem que se enxergar aqui, tem que dizer, será que eu sou um executor de um processo, ou será que eu sou o cara que sou um solucionador de um problema, que eu busco um objetivo e eu estou constantemente refletindo se essa forma que eu estou fazendo é a melhor forma. E é óbvio que eu tenho que trabalhar, uma vez que eu encontro o caminho, escala, melhor eficiência, mas eu não posso nunca descansar da reflexão. Mas será que essa é a melhor forma? Será que ela segue sendo a melhor forma? Será que ela segue sendo? E para isso eu preciso de repertório, né? Eu preciso, quanto mais incerto é o meu mercado, mais inovador eu tenho que ser. Quanto mais controlado é o meu mercado, mais comando e controle. Então, aqui nada vai mudar. Tá bom, então é eficiência. Aqui a coisa está mudando mais forte. Tá bom, então aqui eu preciso ser mais inovador, né? E como é que a gente faz para criar um time incrível? Primeira coisa, a gente tem que ter a crença de que jogador ganha jogo, mas é time que ganha campeonato. Precisa do time reunido, o time alinhado, o time fazendo as coisas, time que se complementa. Eu não tenho mais que saber tudo, eu tenho que saber as coisas que eu sei, que eu não sei, que é que me complementa naquilo que eu não sou bom. E eu preciso ter propósito. O que a gente quer como time, onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, entendendo que vamos fazer coisas que nunca fizemos. E pode dar problema e pode dar falha, mas experimentar isso garante que a gente vai estar alinhado com o futuro, testando os novos caminhos, evitando erros que são maiores, que são os erros da discussão. Então, pequenas falhas eu aceito. Qual é o erro que eu posso cometer? O erro que não me mata. Então, pessoal, estamos aqui, vamos tentar. Pode dar um problema ou outro, se der, vamos segurar. Se for um problema suportável, obviamente, se for ruim, se for uma coisa que a gente não consegue suportar, estopa. Mas vamos tentar, vamos caminhar para frente e vamos experimentando as novas coisas, porque o mundo está aí à disposição. Então, se eu não criar essa cumplicidade com vocês, essa confiança que a gente tem que fazer e saber que precisamos fazer para garantir a nossa perpetuidade e a nossa busca por propósito, não vai funcionar. E aí eu vou terminar com esse frame aqui, que a gente gosta muito, que ele cria, de alguma maneira, uma condição para a gente poder fazer isso, que ele é um pouco da alternativa a esse comando e controle, que fala que a gente precisa ter times que são movidos, que buscam as mesmas coisas, times que são alinhados, que estão no mesmo contexto, né? E essa criação desse contexto, esse
alinhamento, ele tem que ser maior do que o controle, né? O controle segue existindo, sempre vai existir, mas eu não posso pautar a minha empresa só por comando e controle, comando e controle, comando e controle. Eu tenho que pautar a minha empresa por contexto, por alinhamento, porque eu quero que as pessoas entendam o porquê daquilo, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, quais são os valores que a gente busca, como é que a gente pode experimentar novas coisas, né? Então, esse modelo de gestão por contexto, ele fala que jogador ganha, né, time ganha campeonato, esse time tem que ser criado a partir de um propósito, esse time tem que saber que, eventualmente, ele tem que ser executivo de executar um processo, mas, eventualmente, ele tem que ser empreendedor de testar novos processos. Mas, para testar coisas, eu tenho que saber o que eu posso testar, que, basicamente, são coisas que têm um bom potencial e que têm um risco que eu suporto. Então, este risco, se der problema, eu suporto, tá? Então, testa. Esse risco me mata, então, esse eu não posso fazer. A gente tem que andar numa lógica de muito mais experimentação e teste, que isso as startups são muito boas, esse modelo de startups, de criação de negócio e produto, ele é muito melhor do que o business plan, que te manda fazer um plano de 2, 3 anos, em cima de um cenário que define agora que certamente vai estar errado, em cima de hipóteses que certamente vão estar erradas. Então, é muito mais caro fazer um business plan, é muito mais arriscado fazer um business plan do que testar como uma startup testa. Né? Esse modelo defende que quanto mais alinhado todos nós tivermos com as informações, com o ambiente, com o cenário, quanto mais todo mundo souber o que está acontecendo, está aqui os objetivos, as dificuldades, os problemas, os números, está aqui, mais as pessoas podem contribuir no atingimento daquelas coisas, e um time que seja gerido não por processos ou exclusivamente por processos, mas sim por objetivos. Uma empresa tradicional fala... Fabi, você tem que digitar 10 folhas, ela vai lá e digita. Agora, Fabi, são 11 folhas, ela vai lá, bati a meta, 11 folhas. Fabi, agora são 12 folhas, ela vai lá, 12 folhas, bati a meta, estou ganhando cada vez mais produtividade e eficiência. A empresa moderna fala assim, Fabi, olha só, preciso que você alimente o nosso sistema com informações seguras, confiáveis, na maneira mais rápida possível, beleza? Toca pau. Se você vai fazer isso digitando folha, tirando fotografia daquela folha, ou fazendo uma API de integração de um sistema com outro, interessa. Esse é um problema que a Fabi tem que resolver. Mas esse é o objetivo que eu tenho que percorrer. Eu não estou aqui para dizer que esse é o melhor processo, porque eu nem sei se esse é o melhor processo, não tenho nem capacidade para fazer isso. Agora, contrate pessoas boas e as deixe em paz, dá o objetivo e deixe que ela busque aquela solução. E alinhe as pessoas, obviamente, com os resultados, né? Com como é que eu posso fazer parte daquilo que eu estou. Eu me esforço, mas eu sou recompensado por isso, né? Então, como é que a gente cria modelos que alinham interesses através de meritocracia e soluções que as pessoas percebam que o esforço delas gera benefício para elas. Então, acho que eu falei além da conta aqui, mas enfim, vou abrir, vou interromper a minha apresentação e vou agradecer de novo aí pela oportunidade. Espero que eu tenha trazido alguma coisa relevante para vocês. Trouxe muito, Pedro. Grande aula, cara. Obrigado demais aqui. Inclusive, tem várias perguntas. A gente tem 5 minutos só, Pedro, mas tem várias perguntas aqui e eu queria te passar uma delas aqui. Primeiro, eu anotei 2 frases que você falou, eu achei bem interessante. A primeira é: colocar o cliente no centro é um ato de sobrevivência. Poxa, bacana demais, né? E tem uma outra que você falou que foi que a gente tem que ser tarado por encantar e levar a melhor experiência para o nosso cliente, né? Então, poxa, aí a gente sabe que isso daí é fundamental mesmo, né, Pedro? O ponto é, as startups, essas empresas digitais que elas estão crescendo agora, elas já nascem para atacar uma determinada dor, né? Uma oportunidade de mercado, uma dor ali, que nem você falou do Nubank, tem umas dores ali para a gente poder atacar. Só que, por outro lado, a gente tem grandes empresas, aquelas empresas tradicionais, que elas precisam se reinventar da maneira que você falou. Senão elas vão chegar no declínio. E aí uma pergunta é, poxa, dessas empresas, você conhece aí grande parte das grandes empresas, elas estão fazendo alguma coisa para se transformar ou fica muito mais no marketing falando dessa transformação de cliente no centro? O que você enxerga? Eu não tenho nenhuma dúvida, assim, não é o que eu acho. Tem uma pesquisa que saiu na Forbes, eu acho que 90% dos executivos entendem que essa jornada de mudança tem que ser feita, a transformação do cliente no centro, e só 10% estão felizes com os resultados, tá? A grande maioria não está. E não está pelo seguinte motivo, na minha interpretação. As pessoas, elas começam a fazer as coisas antes de entender o porquê delas, tá?
E quando eu vou, aí eu vou lá, pô, temos que transformar, eu pinto a minha sede de colorido, boto puff na porta, balanço, libero bermuda e falo, galera, agora somos transformados digitais. Aí um boneco tenta alguma coisa, erra e é demitido. Mas, cara, ninguém nunca mais vai fazer nada de novo, esquece, entendeu? Aí o cliente tá reclamando, cara, toma um cliente, tubo no cliente. Aí, esses dias eu estava numa empresa que estava, o mote da empresa era, do ano era cliente no centro. E aí eles tinham que tomar uma decisão numa empresa, não vou tentar proteger aqui a empresa, mas ela tinha um produto super bacana e eles estavam mexendo na fórmula do produto para baratear o custo. E estava dando reclamação. E aí os caras disseram, não, cara, mas a gente é cliente no centro e o cliente está reclamando. A gente fez uma mudança para melhorar o nosso resultado e o cliente está reclamando. Cara, paciência em tubo aí, por que vai ser assim? Vai ser assim? Então, cara, então tira o cliente do centro, só tira. Não tem problema nenhum, só tira, porque não é verdade. Aqui temos que ser inovadores. Aí o cara experimenta, erra, é demitido. Cara, então não tira essa frase, não continua. Aqui temos que ser eficientes, está tudo certo. Inovação e eficiência, eventualmente elas trabalham. O excesso de eficiência, reto, ele não permite, né, a experimentação. A inovação está um pouco no experimento. Então, assim, não tem problema, desde que a gente seja verdadeiro. Né? Então, assim, se o cliente é no centro, o que a gente vai fazer de verdade, de processo e de ritual para que isso aconteça? Mas para isso a gente tem que entender o porquê, eu tenho que ter algum meio. Por isso que quando mais eu abro os meus olhos e olho longe, mais preocupado eu fico. E aquilo que me coloca em movimento. Então, e aquilo que me provoca mudar e fazer. Se eu não estou sentindo isso, cara, não vou mudar. Tá tudo certo. Arrebentei de dar resultado. Cara, esquece isso. Se eu não estou vendo que isso pode ter um abismo ali na frente, eu não vou mudar. Então, primeiro a gente alinha a partir dessa busca de experiência e repertório. Eu acho assim, eu vou tentar chegando, eu posso ficar um pouquinho mais se você quiser, mas o que vai garantir que a empresa se perpetue? Primeiro, o propósito. Cara, eu tenho um propósito que eu quero fazer, eu vim aqui para executar essa minha missão. Pá, legal, todo mundo está sabendo disso aqui. Segunda coisa, cliente no centro. Olha esse cliente, olha o que está acontecendo, o que eu poderia fazer. E o terceiro, repertório. Repertório é quanto mais ferramentas eu tenho à minha disposição, quanto mais ideias, mais eu consigo pensar em coisas convencionais e não convencionais para resolver aqueles processos, para repensar as formas que eu tenho que fazer, para propor um novo caminho. Né? De novo, olha só que loucura, o Nubank tem chance de ser o maior banco do Brasil em valor de mercado em 8 anos, cara. Em 8 anos. Como é que os bancos tradicionais deixaram esse espaço aberto, cara? Porque sempre através da sua visão, né, da sua verdade, da sua crença, empurrando o mercado. E funcionou muito bem isso, mas ele não foi capaz de perceber, em algum momento isso mudou, e eu não fui capaz de mudar esse negócio, mudar junto. Nem para dizer o seguinte, cara, se esses caras estão revolucionando, eu posso ter um stakezinho de cada um deles, né, comprar uma participação, e se eles me disruptarem, eu pelo menos estou redeado no crescimento deles. Nem para isso os caras foram capazes de entender e de sair da sua centralidade. Eu não quero falar mal porque são super cases, né, de maneira nenhuma, né, pô, eu admiro, mas nesse aspecto de sair da sua verdade e ir para a verdade do cara e dizer, agora o jogo mudou, eu perdi o protagonismo, tudo bem, como é que eu faço para jogar esse novo jogo? Tudo certo. E eu tenho muito ativo para colocar nesse novo mercado, mas eu não tenho mais todos. Tudo bem também, tudo certo. Então é a gente sair do nosso pedestal, cara, baixar um pouco a cabeça e falar assim, cara, agora o jogo muda. Então, enfim, um pouco por aí. Maravilha, é verdade, né? E uma das coisas que a gente precisa fazer, é o que a gente está fazendo aqui, Pedro, a gente entende que a responsabilidade não é de uma área específica. Então, a gente criou uma área de inovação, mas a área de inovação não é responsável por inovar, porque que você falou, ninguém conhece melhor de marketing do que a área de marketing, ou de logística do que a área de logística. Então, assim, não é a área de inovação que vai inovar, e sim todas as pessoas vão inovar. Da mesma maneira que a gente tem uma área de Customer Experience aqui com a Baco, a Biola e tal, que a gente sabe que não são essas pessoas, só o nosso time que vai pensar na experiência e no cliente, mas sim fazer com que toda a companhia, 100% das nossas pessoas, pensem no cliente. E é por isso que a gente está fazendo, inclusive, esses eventos. A gente trouxe você para sensibilizar o pessoal e o pessoal realmente entender, falar, poxa, é sobrevivência, é um diferencial e é assim que eu vou aumentar aqui a minha empresa, aumentar a minha participação, vou atender melhor o cliente e impactar melhor a sociedade. Então,
é um pouco disso. E aí, Pedro, gostaria de te agradecer demais pelo tempo, pela sua disponibilidade, por toda essa aula e conhecimento aí que você deu aqui para a gente. Obrigado mesmo, obrigado pela parceria aí. Inclusive, Pedro, segunda-feira a gente tem nosso primeiro Pitch Day aqui dentro. Boa. Super bacana. Sensacional. Não, para mim é uma alegria estar com vocês. Obrigado e parabéns pelo trabalho, por puxarem essa frente. Eu concordo, assim. Mas, assim, não, e aquelas pessoas que acham, não, agora que tem uma área de inovação, eu não preciso mais me preocupar com isso. Essas pessoas estão se colocando em risco acima de tudo, tá? Porque eu não posso me deixar ser obsoleto. Eu não posso, então. Acho que a área tem que servir como apoio, como braço, como incentivo, como trazer repertório, mas a responsabilidade tem que ser de cada indivíduo. Então, parabéns pelo que estão fazendo aí para a gente, de novo. É muito legal estar perto de vocês, é uma honra, aqui, um orgulho poder dizer que estamos nessas com vocês. E boa sorte na jornada. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Fabi, Bá, Pedro, muito obrigado.